Olá, tudo bem? Douglas Silva, certo? Continuando na série de vídeos em relação ao desenvolvimento humano, certo? A importância da aplicabilidade dos exercícios, por exemplo, dos estímulos de movimento na fase infantil dos 5 anos até os 14 anos, certo? Bom, não esquece de dar aquele like, certo? Comenta aqui embaixo, certo? Alguma sugestão de algum conteúdo que você deseja que a gente traga para cá e consiga contribuir e trazer o conteúdo de forma inteligente para nós aqui, bom? Desde já também eu vou deixar o link aqui embaixo do meu curso, certo? Num treinamento que eu fiz específico. Se interessar você, dá uma passadinha lá, e sem mais delongas, certo? Bom, hoje a gente vai explicar sobre a fase motora especializada, certo? É a última fase do desenvolvimento, certo? Então, quais são as partes que são trabalhadas e qual é a idade, certo? Ela vai do 7 aos 10 anos, certo? É a fase transitória, certo? Nessa fase transitória você está saindo do estágio anterior, que são aqueles que têm menos especialidades, entenderam? Aqueles de menos dificuldade, certo? E você entrou na transitória. Então você já começa a elevar o grau, certo? Bom. E tem dos 11 aos 13 anos também, certo? Essa fase é a de aplicabilidade, certo? Você aqui já aplica movimentos mais complexos, certo? Já solicita mais, já força mais a barra, certo? Já deixa a dificuldade muito maior, porque aqui, por exemplo, o indivíduo já está usando o cognitivo dele pensando antes de agir, certo? Então você já começa a estimular essa dificuldade muito maior. Também, e chegou nos 14 anos. Dos 14 anos em diante é a fase de aperfeiçoamento, certo? O que a pessoa teve, o que o ser humano teve que aprender, ele tinha que receber esse estímulo lá atrás. Quando chegar nos 14 anos, isso vai ficar totalmente independente dele, certo? Então, ele já vai estar criando independência. Então, todos os estímulos que ele receber do cotidiano, da rotina diária dele, vai influenciar, certo? Essa fase também, dos 14 anos em diante, é a fase de competitividade, certo? Aqui ele vai ser bastante competitivo, certo? Então a gente tem que tomar cuidado e mostrar para ele que a competição tem que existir, é interessante sim, mas que ela não é o fator principal, independente de qualquer esporte ou qualquer situação que ele vai receber e vai fazer no estímulo da vida, rotina diária dele, certo? Bom, essas fases são todas adaptativas depois dessa fase especializada, porque é uma fase de aprimoramento, certo? É uma fase que você já trabalha muito mais de forma específica os movimentos, certo? Aplicando. Então, não deve ocorrer o pulo, né? Por exemplo, pular as outras etapas anteriores que elas vão afetar diretamente aqui, certo? Bom, para explicar qual é a importância de um profissional de educação física aplicando lá na escola, no infantil, certo? Os estímulos, os movimentos, certo? As falhas que vão ocorrer no decorrer da vida do ser humano se ele não passar por essas fases, certo? Qual falha? Bom, ele não vai dominar sua coordenação motora, a noção espacial dele vai ser defasada, por exemplo, a noção de ritmo, ele vai ter problemas também, ele não vai ter ritmo, vai ficar sem coordenação motora, sem ritmo, sem noção espacial. A coordenação motora fina dele, certo? Ele não vai ter trabalhado lá atrás, não recebeu estímulo, vai ter problemas também aqui no decorrer da vida dele. E se pular essas etapas, o que vai ocorrer é isso. No decorrer da vida dele, depois dos 14 anos em diante, ele vai ter alguns problemas, certo? E isso qual problema pode acarretar mais ele pulando essas fases no psicológico dele, certo? Bom, se ele for para alguma competição, se ele for praticar algum esporte, ele pode se sentir frustrado, certo? A partir do momento que ele chegar lá e estiver socializando com outros seres, e ele sentir que que não tem uma habilidade igual aos outros, isso pode trazer problemas para eles, psicológicos dando para eles. Então, cabe aqui o profissional, certo? Relatar sempre, calma, que você vai aprimorar no decorrer da vida, mas lembrando sempre que ele vai estar com falhas diferentes de outros indivíduos, outros seres humanos, outras crianças que receberam os estímulos lá atrás, certo? Dos 5 anos em diante, certo? Estímulos especializados pelo profissional de educação física que aplica, que conhece, que tem um controle, que entende, certo? Essas fases e que sabe de cada importância dela de aplicar o estímulo conforme elas, certo? E elevando as etapas sem pular nenhuma etapa, certo? Isso tem um papel fundamental no decorrer da nossa vida. E isso pode sim afetar no cotidiano, na nossa rotina diária, certo? Tanto de forma funcional,
certo? A partir do momento que a gente vai fazer algumas atividades dentro de casa, ou, por exemplo, se ele for aderir a um esporte, ou então ele for praticar alguma atividade física, isso vai influenciar também no decorrer da vida dele, certo? E na vida futura. Então, ele pode se sentir mal e o seu psicológico pode ser afetado, certo? Então, espero que contribua, certo? Esse conteúdo e vamos esperar os próximos. Então, até os próximos vídeos.